O que é que tem a dizer sobre esse chumbanço de Ana Malala, do nome Ana Malala? É justo, não é justo? Há uma narrativa que está a ser construída de que o partido, ou o partido suportado pelos homens do Venâncio Mundial e Denis Tivani, foi reprovado pelo ministro da Justiça com o intuito de denigrir ou sujar a imagem do. Com o intuito de sujar a imagem do ministro da Justiça. Não. O ministro da Justiça usou a lei, orientou para que houvesse uma correção dentro de 30 dias para que o grupo o grupo que está por detrás desse partido possa fazer algumas correções, falo certo, algumas correções, com o intuito a adequar a verdade, ao princípio da verdade, princípio da novidade, todos os princípios que norteiam as pessoas coletivas, principalmente os partidos políticos, que não pode ofender a ordem pública. Esse termo, Massango, Ana Malala, é um termo que ofende a verdade, ofende ao povo, e isso não vem escrito, mas é análise. Ana Malala, não estou contra o termo Ana Malala, é um termo nacional. Aliás, línguas nacionais têm um valor constitucional e nós temos que respeitar as nossas línguas nacionais. Mas no contexto moçambicano, o termo Ana Malala serve, é um desrespeito ao povo. O povo nem quer usar, porque o povo tem mais lembranças com o termo Ana Malala. O povo tem mais lembranças, porque quando o povo ouve Ana Malala, recorda-se de destruição das suas residências, roubos, massacres, violações, extorsões que foram perpetradas pelos seguidores do Ana Malala. Porque Ana Malala, então, para haver é melhor que o grupo que está por detrás desse partido ou desse pedido faça uma adequação formal à realidade, se abstenha de criar divisionismo, intriga, se abstenha de criar um desrespeito ao povo, faça uma sigla crie umas siglas que estejam de acordo. Agora, os outros partidos, como os outros que existem, parece que não ofendem, não ofendem a ordem pública. Esses paumos, fumos, MDMs, Renamos, então, são nomes que existem, não ofendem a ordem pública. Então, é justo, temos que reconhecer. Isso não custa nada. É só o pessoal, no lugar de tentar desinformar, voltar ao seu gabinete, aos seus escritórios, e fazer uma nova redação, apresentar ao ministro para o ministro ver se cumpriram ou não com as recomendações. Então, não há nada de extraordinário, é tudo legal, o ministro seguiu a lei, é assim que deve. Só que o que acontece, Massango, nos últimos tempos, nós começamos a politizar todos os assuntos da sociedade, do Estado. É que o Estado não pode decidir nada. Qual é o medo que o ministro tinha de criação no partido do Venâncio? Porque ele sempre vai perder. Se perdeu ontem, vai perder amanhã. Sempre vai perder. Então, o Venâncio tem que ter calma, tem que respeitar as instituições públicas. A Frelimo não tem medo de ninguém. A Frelimo está com o povo. Sempre esteve com o povo. Se fosse, na verdade, a eleição fosse por pessoa, eu garanto, Massango, Frelimo teria... somos cerca de 30 milhões de habitantes. Frelimo teria voto de 27 milhões de habitantes. Até crianças se votassem, crianças dizem Frelimo. Então, é por isso que, se existisse o voto por pessoa, era lógico. Então, não há necessidade. O Venâncio tem que fazer é preocupar-se com o partido dele, respeitar orientações de uma instituição de direito, que é o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Parar de politizar mentira, porque não temos dúvida, é que eu sou uma nossa mamana a vender seus produtos, só por ouvir o termo Ana Malala, ela foge, vai para dentro, tem medo. É que as pessoas têm medo desse nome. Porque quando fala da Ana Malala, é sinônimo de vandalismo, apesar de dizer que acabou. Mas é um acabou que era usado. O espírito
o espírito usado era mesmo para vandalização, tipo, acabou, vamos roubar o que é do povo, vamos estragar tudo o que é do povo. Esta que estava por detrás do Ana Malala, sabe? Era isso que estava por detrás de Massango. Você está mal ouvir, Massango? Bom? Consegue me ouvir, Roberto? Consegue me ouvir, doutor Roberto? Perfeitamente, Massango, consigo Exato. Então, ouvir. as pessoas têm em mente que é por uma situação política que estão a chamar a Ana Malala, no entender do Dr. Roberto como alguém que entende lei. Então, esses pontos que acaba de alavancar, em algum momento também tiram aquela legitimidade deste nome como tal. É isso? Exatamente, retiram a legitimidade. É assim, Massango, eu criar um partido, o partido acabou. E que é ofensa, né? Acabou o quê? Hum? Vamos traduzir o termo da Ana Malala para. Vamos fazer uma tradução literal do Ana Malala. Tradução literal. E acabou. Um partido. É que assusta, acabou o quê? Acabou a democracia, acabou Moçambique, acabou a construção, acabou os ganhos, acabou. Porque o país teve muitos ganhos ao longo de 50 anos de independência. Há muita coisa que melhorou, não temos dúvida, temos estradas, tudo, escolas. Então, por que é que nós vamos fazer esse tipo de coisa? Ok. No seu E ponto de vista, como é que pode se remendar? Porque há quem dizer que Venâncio Mondlane tem uma fatia maior de pessoas, alguns não têm esse entendimento de perceber que de facto houve um erro neste nome. O que é que se pode fazer para inventar ter um nome que adapta-se àquela que é a causa ou de Venâncio Mondlane ou àquela que é a imagem de Venâncio Mondlane, de modo em que os seus seguidores também se sintam-se identificados? sim, é assim. Primeiro temos que saber distinguir entre abreviaturas e siglas. Ok. Siglas são termos que são usados para identificar um certo nome, né? Não é necessariamente que sejam os primeiros nomes, não é necessariamente que sejam os primeiros nomes, podem ser nomes do meio ou até os últimos nomes. Até alguns nomes podem ser suprimidos, podem ser afastados. Temos muitas siglas, não precisamos aqui de citar, que até podemos fazer publicidade de certas marcas e até instituições que não podemos mencionar, que naquelas siglas nada refletem as iniciais. Sabemos muito bem, temos muitas passagens, não podemos aqui, nós todos conhecemos, de conhecimento geral. Então, é só pegar o nome, eles verem o nome, por que é que não criam um DA? Um DAM, DAM, tipo, aqui eles podiam dizer que não, DA, Aliança Democrática, eles poderiam te explicar que não é isso, mas a sigla deles é somente um DA, Aliança Democrática. Ok. Por que não podem fazer isto? Por que não podem criar a Aliança Democrática de Moçambique? Ou um DAMO, Aliança Democrática de Moçambique Autônomo, por exemplo, que é assim, com outros termos que eles usaram aqui. Então, é isso, são esses termos que nós, de uma e outra forma, que temos que respeitar. É assim, muitas das vezes nós guiamos-nos com informações populistas. Então, com essas informações populistas que nós guiamos, e criamos agitação social e para acabarmos muitas das vezes incutindo na mente do povo. Temos que aceitar que, infelizmente, por causa de situações como essas criadas por venância, vandalizações, roubos, extravios, ainda continuamos com população muito pouco, a maioria da população é pouco esclarecida. A intenção desse grupo venâncio é que o povo não estude, o povo continue com uma educação baixa, para eles conseguirem manipular, para incutirem na mente do povo que estão a ser roubados. Estão a ser roubados, enquanto que os verdadeiros destruidores da pátria são eles. Então, há muitas formas de seguir a lei. Aquilo que é de lei, maçango. Assim, o que eu estou a dizer aqui é assim, quem sabe mesmo, é por isso que depois de onde, de princípio, alegavam que o partido foi chumbado. Qual é a razão de você chumbar um partido? Que é um partido, é mais uma pessoa coletiva. É que chumbaram um partido. Como vão chumbar um partido que nem está, ainda nem concorreu? Uma coisa é reprovar uma candidatura, uma coisa é chumbar uma constituição de um partido. O que se quer é que se constitua. Até lá, se calhar o Venâncio pode não ser presidente, pode ter outro presidente. Não só o facto de Venâncio ser presidente desse partido.
não significa que ele vai concorrer ou vai ser aprovado pelo Conselho Constitucional, pela CNE. Pode não ser aprovado, Massado. Então, é isso que o povo tem que saber, que o ministro da Justiça agiu em conformidade com a lei, ao mandar corrigir o Anamalala, porque é uma sigla que ofende a moral pública, que ofende o povo, cria raiva, cria revolta, cria divisionismo, porque o povo só por sentir, só por ouvir Anamalala, logo vê que está a ser roubado pelo Venâncio. Ok. Aqui estamos a dizer, na qualidade de alguém que quer, no caso, se porventura a Venâncio quiser insistir nisto, há como, em algum momento, recorrer a alguma entidade ou é só o próprio Ministério da Justiça que diz que sim, não, pode-se avançar com este nome? Se ele insistir, por exemplo, se ele achar, de acordo com a sua assessoria, porque o Venâncio tem uma assessoria que é jurídica, política, social, de imagem, é uma equipe que ele tem, composta por seus homens, né? Os camaradas que compõem a equipe do Venâncio, se estiverem, se notarem que não concordam, por exemplo, com a posição do ministro da Justiça, eles podem manter, não fazer requerimento, dizer que não concordam, assim, até podem reclamar. A reclamação é aquele meio de impugnação que se submete ao mesmo órgão, ao próprio ministro, apresentando matéria de facto e de direito, justificando porque é que não concorda e vão manter o mesmo estatuto. Então, o ministro, como deu, se o ministro concordar, pode se retratar, pode ordenar a Constituição e ordenar a Constituição para a sua publicação no Boletim da República urgente. Mas caso o ministro não concorde, ele pode indeferir, porque deu prazo de 30 dias. Ele vai dizer que nós demos um prazo, demos uma recomendação, demos uma orientação, não foi assim, então nós ou reprovamos ou por isto demos uma apreciação ou apreciação negativa. O Venâncio, caso não concorde com o posicionamento do ministro, ele mais uma vez, depois do último despacho do ministro, ele poderá vir reclamar para ele ou pode meter um recurso hierárquico ao ministro. Para onde que se mete um recurso hierárquico gracioso? Porque temos dois tipos de recurso na administração pública. Temos recurso gracioso e temos recurso contencioso. Quando que é recurso gracioso? Quando é aquele que se ataca aos mesmos órgãos de administração. Quem é superior hierárquico do ministro? É o governo. Ele ia meter um recurso hierárquico ao governo. Ou querendo, poderia meter um recurso tutelar, um recurso hierárquico impróprio para a primeira-ministra, para a doutora Benvita Levi, que é uma juíza, que não tem poder, ela não é superior hierárquico, mas pode analisar, pode aconselhar. Mas o ideal é meter um recurso para o Conselho do Ministro, que é o governo da República de Moçambique. Caso o governo mantenha, ou ele achando que não concorda com a posição do ministro, ele tem que meter um recurso contencioso ou uma ação no Tribunal Administrativo. Tem duas vias. Pode meter um recurso contencioso, onde o